Olá, o Band Entrevista está começando. Esta semana foi anunciado oficialmente o início das obras da duplicação da BR-365, uma das mais importantes, se não a mais importante, não só para Minas Gerais, quanto para o Brasil. O trecho que será duplicado entre Uberlândia e Patrocínio em 2 etapas. Mas outras obras estão previstas neste pacote de ações. Com pista simples até agora, a 365 começou a ser pavimentada na região entre as décadas de 60 e 70, mas passou a ser motivo de queixa dos usuários pelos acidentes e também pela cobrança de pedágios. A ideia é dar mais segurança e fluidez, já que é uma via importante de escoamento de produtos agroindustriais, sendo um dos principais corredores logísticos da região. Para conversarmos sobre isto e outros assuntos ligados à atuação da EPR, o nosso convidado é o diretor-presidente das concessionárias estaduais da EPR Triângulo, Diogo Santiago. Muito obrigado ao senhor pela presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e trazendo esclarecimentos sobre essa importante obra para todo o Triângulo. Eu queria começar pelas obras. O que é que vai ser feito na BR-365, nesse trecho entre Uberlândia e Patrocínio? Essa semana foi uma semana importante justamente porque a gente deu o início formal, o início das obras de duplicação desse trecho entre Uberlândia e Patrocínio pelo Grupo EPR. Nesse primeiro momento vão ser duplicados 44,6 quilômetros nessa rodovia, nesse eixo, dos quais para quem conhece a região aqui, saindo de Uberlândia até o trevo de Indianópolis, então é o trecho que vai ser duplicado, e já na saída de Patrocínio daquela rotatória alongada que tem da 462 que dá acesso a Perdizes, aquela saída para Perdizes, dali a duplicação vai até 5 quilômetros depois do trevo de Silvânia. Isso dá os 44,6 quilômetros. A gente está começando essas obras, começou agora essa semana, é uma obra que ela demanda um tempo para mobilização, porque são diversas frentes. E como você bem falou na abertura, são atacadas essa obra com 2 frentes em simultâneo. Uma frente começando de Uberlândia em direção a Patrocínio e a segunda frente de Patrocínio em direção a Uberlândia, que já foi um avanço em relação ao nosso contrato original. Dentro deste pacote de obras, há aí uma intervenção na ponte sobre o rio Araguari, que vai ser muito complexa. A ponte vai precisar ser reconstruída, presidente? A ponte existente hoje ela vai ser reforçada e alargada. Faz parte do contrato da gente fazer essa reestruturação da ponte existente. Mas a gente vai construir uma ponte exatamente igual a essa ao lado. A ponte vai ser literalmente duplicada e, como você disse, realmente é uma obra de engenharia mais complexa, embora já tenha planejada, mas é uma obra que demanda apoio náutico, então deveremos ter balsas com guindastes de grande porte em cima da balsa para fazer a fundação. São fundações em camisas metálicas de grande diâmetro. Então é uma obra de engenharia muito, muito interessante, bonita para quem gosta. Certamente teremos visitas da UFO lá para acompanhar. Mas é uma obra que está toda planejada, já está dentro dos nossos planejamentos e cronogramas. As vigas serão feitas à margem da ponte e depois elas serão empurradas para o local em definitivo. Então é um processo executivo bastante comum para esse tipo de ponte, mas é uma ponte realmente que demanda uma engenharia um pouco mais elaborada do que essas usuais que a gente consegue fazer com lançamento direto através de guindastes das vigas. Ainda falando na ponte, ela vai poder ser utilizada durante as obras? Sim, então, o processo executivo, a ponte atual que está em uso continua sendo utilizado. Eu faço uma nova ponte ao lado sem interferência nenhuma na pista existente, ou seja, tudo via apoio náutico com balsas e tudo mais. E depois que ela estiver 100% concluída, aí eu passo o tráfego para a nova ponte e aí eu começo a trabalhar na ponte existente. De novo, fazendo recuperação estrutural, fazendo a parte de trabalho de reforço para que ela possa aguentar mais carga. A gente chama modificar o trem tipo. É uma linguagem técnica, mas é basicamente você reforçar a ponte para que ela possa atender a nova demanda de tráfego, aos novos tipos de veículo, ao novo volume de escoamento do agroindustrial que passa na nossa 365. Presidente, quais foram os critérios usados para estabelecer aí esses trechos que vão ser duplicados? O primeiro critério foi o contratual, já veio previsto no contrato os 36,1 quilômetros originais, que partiriam de Uberlândia até o trevo de Araguari e 10 quilômetros saindo de Patrocínio indo até o trevo de Silvânia. Então esses já eram, e o critério técnico é justamente o volume de tráfego, onde tem um maior volume de veículos, então precisa duplicar antes,
e também sinistralidade. O número de acidentes acaba trazendo a demanda e a necessidade para essa duplicação. Então, quem conhece a rodovia também, naquela saída de Patrocínio, você tem muitas ondulações, relevo, e quando você pega um caminhão pesado, você acaba diminuindo a velocidade, isso retém o fluxo e diminui o nível de serviço da rodovia. Então, esses trechos foram os priorizados. Então, os critérios técnicos, que leva justamente a gente chegar até Indianópolis, que é o maior volume da rodovia, e depois o volume da rodovia começa de Patrocínio descendo em relação a Uberlândia. Presidente, essa obra está orçada em quanto, né? E existe a possibilidade de atrasos? Vocês já contam com isso? A obra está orçada só dessa duplicação em 320 milhões. A parte original dela previa a execução de 265, por isso que tem 2 números rodando. E com esse novo aditivo que foi feito, esse aditivo que a gente tanto comenta, ele começou a ser criado em novembro de 24, e era quando a EPR ela tinha que fazer uma outorga. A outorga é um pagamento que a empresa que ganhou o contrato teria que fazer ao governo do estado para que ele pegasse esse recurso e pudesse aplicar em outras rodovias. Então, eram previstas no contrato 3 outorgas, eu paguei 2, uma na assinatura do contrato, uma no primeiro ano de concessão, e a terceira e última parcela que eu deveria pagar, o governo do estado, por bem, achou que, poxa, como é que o recurso está sendo gerado no Triângulo? Vamos aplicar na própria rodovia Triângulo. Então, foi aplicado esse dinheiro, foi trocado em obras, e por isso a gente conseguiu pegar essa segunda etapa de patrocínio que estava prevista para ser entregue apenas em 2031, a gente antecipou para ser entregue agora em 2028, e incluiu esses novos 10 quilômetros que também vão ser entregues em 2028. Questão de atraso de obras, a obra está toda planejada para ser entregue em fevereiro de 28. O licenciamento ambiental saiu agora há pouco, a obra está em mobilização, são frentes que são tocadas em paralelo e não existe, a princípio, motivos para ter atrasos. Está previsto que já foram estudados, o projeto executivo está liberado, de licença ambiental ok. Então, a possibilidade de atrasos, salvo aconteça algo fora do comum extraordinário, pode considerar que em fevereiro de 28 teremos a nossos 46,4 quilômetros duplicados, tão esperados. Eu falo até de possibilidade de atraso por conta de intempéries de clima, né? Enfim, chuvas ou algo parecido. O regime de chuvas aqui da região ele é bem característico, né? Quem vive aqui no Triângulo conhece. As chuvas começam ali mais ou menos em novembro, dezembro e vai até março. Então, são esperadas chuvas. Nesse período, normalmente, você tem uma redução do volume de atividades, porque ninguém faz terraplenagem, movimentação de terra na chuva. Mas, nesse período, é justamente onde a gente trabalha mais nas pontes. Pontes são obras de concreto, então o concreto você consegue trabalhar em períodos chuvosos sem ter tanto problema. Então, é natural que os usuários percebam um aumento de serviço agora no período seco, no período de estiagem. Quando chegar mais próximo do final do ano, o volume de serviço diminui, justamente por causa do período de chuva. Então, logo acabe a chuva, por volta de março, a gente volta a ter uma mobilização e aí a gente vai fazendo as conclusões das obras e as entregas. Quando as obras estiverem concluídas, elas vão estar concluídas já com a sinalização de toda a via? Essa sinalização vai ser trocada ou melhorada, renovada, enfim? Sim, certamente. Quando eu fizer a nova rodovia, porque a duplicação, basicamente, eu vou construir literalmente uma rodovia nova ao lado dessa. Então, vão ser 2 faixas com acostamento e mais uma faixa de segurança. Então, a pista atual, que hoje faz mão e contramão, ela vai ser simplesmente para um lado único. Então, toda a sinalização dessa rodovia existente precisa ser mudada. Então, aquela sinalização de eixo, que, por exemplo, hoje é amarela, que sinaliza justamente que são as 2 mãos, ela vai ser passada para branca, porque mostra que os 2 sentidos são no mesmo. Então, a nova pista, quando eu fizer, eu já vou trazer com a sinalização correta. A sinalização atual vai ser corrigida para a mudança do fluxo da rodovia e, evidentemente, as placas, tem placas que estão hoje sinalizadas para os 2 lados, elas vão ser viradas para o sentido do negócio. Então, não só sinalização, mas também todos os dispositivos de segurança, então defensas metálicas, a parte de atenuadores de impacto. Então, todos esses dispositivos para a segurança viária voltados aos usuários, eles serão também atualizados e recuperados e trazidos para a nova realidade da rodovia. Quantos trabalhadores vão estar envolvidos diretamente nessa duplicação, presidente? As obras, a gente estima na geração em torno de 5 mil empregos diretos e indiretos ao longo do período de execução. Diretamente à obra, a gente deve ter entre 2.500 e 3.000 funcionários atuando diretamente na rodovia, seja através da construtora em si que está trabalhando, seja através de fiscalização ou até mesmo fornecedores de materiais e equipamentos.
Ok, eu vou pedir um breve intervalo agora no Band Entrevista, que a gente conversa com o diretor-presidente das concessionárias EPR Triângulo, Diogo Santiago, sobre a duplicação da BR-365 e outras questões ligadas à rodovia e à gestão da BR. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já, fica aí. Band Entrevista de volta. Hoje o nosso entrevistado é o diretor-presidente das concessionárias estaduais da EPR Triângulo, Diogo Santiago. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui no Band Entrevistas para esclarecer, né, as dúvidas sobre a duplicação da BR-365. Eu queria agora saber sobre a logística durante esta duplicação. Como é que vai ser feita a logística para que tenha o menor impacto possível, porque a via não vai parar, não pode parar, para que tenha o menor impacto possível no trânsito durante estas obras? Essa é uma excelente pergunta, até porque a 365 é um canal de escoamento da região, é um corredor principal de escoamento, então a rodovia nunca vai parar, ela vai continuar atuando, e a concessionária evidentemente se preocupa bastante com isso, né? Como é uma duplicação, a construção de uma rodovia nova, a maioria dos trabalhos serão executados fora da atual rodovia, ou seja, a gente vai estar trabalhando em caminhos de serviços e movimentações de terra ao lado, sem interferir na pista original. Obviamente, todos os trechos em que eu tiver que cruzar a rodovia para pegar material do outro lado, ou então fazer deslocamentos de materiais de longa distância, aí eu utilizo a rodovia, mas isso não causará interrupções no tráfego. Interrupção do tráfego, a concessionária ela é bastante disciplinada quanto a isso, e a gente coloca ao máximo de 3 parecigas entre Uberlândia e Patrocínio, para que o tempo de viagem entre essas duas cidades não seja acrescido de uma forma que impacta completamente a logística das viagens. Então, se ocorrer, vai ter apenas esses 3 pontos. Interrupções totais acontecem. Por exemplo, todas as escavações de rocha, quando a gente for fazer, quem conhece o trecho aqui na descida ali para o Rio Araguari, você tem várias rochas na região, e aquilo ali a gente precisa detonar com explosivo. E durante a explosão, obviamente, a rodovia ela tem que ser 100% paralisada para a gente fazer a detonação. Depois, evidentemente, a gente faz a limpeza da rodovia e a verificação se realmente os explosivos foram todos detonados, para a gente poder voltar a liberar. Todas essas detonações, interrupções e parecigas serão previamente avisados, comunicados aos usuários através do site da concessionária e de todos os canais de comunicação que a gente tem. Pode ter também esse sistema de pare e siga? Sim, então. O pare e siga, quando a gente for cruzar a rodovia, a gente vai fazer pare e siga, mas sempre naquela linha de no máximo 3 ao longo de todo o segmento. Hoje há 2 pedágios entre Uberlândia e Patrocínio. O senhor me conserte, por gentileza, se eu estiver errado, mas se eu sair daqui e voltar, Uberlândia Patrocínio, eu pago R$ 45 hoje? Sim. Vai ter aumento de pedágio ou vai ser acrescentado mais um pedágio à rodovia? Não, pelo contrário. Todas as praças de pedágio previstas no contrato já foram implantadas. Então não existe novas praças para isso. E também não existe nenhum aumento de pedágio decorrente dessas obras. Como eu disse, parte delas já eram previstas contratualmente, e as novas que entraram foram financiadas através dessa outorga que eu faria para o governo do estado, e a gente trocou por obras. Então não existe impacto na tarifa. A tarifa ela é reequilibrada, ela é reajustada anualmente em outubro através do IPCA, através da inflação. Então é o único reajuste contratual que tem, e esse inclusive é um dos motivos pelo qual a gente não continua fazendo a duplicação. Não é interesse de ninguém, nem do governo do estado, nem da concessionária, muito menos dos usuários, que a gente tenha impacto tarifário. Então a gente não quer aumentar a tarifa de pedágio, e por causa disso a gente tem que buscar recursos para poder fazer essas movimentações e inclusões. Além dos 10 quilômetros hoje, que já estão no nosso contrato, que a gente vai entregar em fevereiro de 28, a gente já tem mais 8 quilômetros de projeto executivo prontos e aprovados pelo governo do estado, em que a gente está buscando novamente recursos para a gente poder ampliar a nossa duplicação. Eu comecei a falar na entrevista que a obra não se restringe apenas à duplicação Uberlândia-Patrocínio, nós falamos aí da ponte de Araguari. Existe um projeto também, Patrocínio-Patos de Minas. Ele já está avançado, o que é que se tem sobre isso?
O trecho Patrocínio-Patos de Minas, ele não faz parte da concessionária da Triângulo, da PR Triângulo. Concessionária nossa, o nosso contrato de concessão, ele acaba ali justamente naquela rotatória que dá acesso a Perdizes um pouquinho antes do trecho urbano de Patrocínio. E esse segmento entre Patrocínio e Patos de Minas é um trecho bastante importante da 365 para escoamento, é um importante corredor, e que hoje ele é administrado pelo DENIT, é uma rodovia federal da 365, e que o governo do estado, no início do ano, tentou fazer lançar um novo lote de concessões que iria a leilão, não tem nada a ver com a EPR, na verdade ainda ia ser leiloado, poderia ter novos concorrentes, outros players, e isso acabou não evoluindo justamente por falta de entendimento entre o governo federal e o governo estadual. Tá? Durante o anúncio da duplicação, moradores ali da Vila Marielza, eles se queixaram do acesso até o bairro, porque eles dizem que tem que fazer um trajeto de 7 quilômetros até chegar. E reivindicam, então, uma melhoria para isso, já que vai ter essa duplicação. O que é que o senhor pode dizer para esses moradores de lá? Esse bairro da Vila Marielza é um bairro logo na saída de Uberlândia. Hoje o acesso ao bairro ele é feito através da rodovia, ou seja, não existe um caminho preferencial por via da cidade para chegar lá. E aí o acesso é feito via rodovia. A entrada do bairro, inclusive, ela sequer é pavimentada. O ponto que eles pediram foi uma rotatória para facilitar isso e criar mais segurança. E no projeto hoje, que está aprovado, que está começando a ser implantado, não prevê realmente essa rotatória. Então, os moradores do bairro, eles deveriam buscar a rodovia, teriam que pegar a próxima rotatória, que fica 2,5 km à frente, entrar na rotatória e voltar em direção a Uberlândia. Então, isso é que eles falam que aumenta o trajeto deles em 5 km. Ele bota 7 para chegar, mais 2 km ele volta em Uberlândia. Então, esse trajeto adicional, ele ocorre justamente por quê? Porque toda vez que você tem uma rodovia que passa dentro de um trecho urbano ou trecho urbanizado feito esse, onde tem um bairro, você tem um conflito entre o tráfego de longa distância, que é o pessoal que está na rodovia, e o tráfego local. Então, para quem está na rodovia, que está querendo cruzar a cidade, a pessoa não quer ter interrupções. O ideal seria que ele pudesse cruzar, a pessoa não está indo para aquele bairro. Então, para ele, aquela rotatória, para a pessoa de longa distância, aquela rotatória, ela acaba até trazendo uma restrição de tráfego e até traz problema de segurança. Já a pessoa do bairro, ao contrário, ele não está preocupado com a longa distância, ele gosta de acesso rápido para chegar à cidade. Então, esse conflito de interesses é que gera sempre esse problema de pontos de cruzamento da duplicação. Então, para o bairro, eles querem essa rotatória para poder chegar mais próximo. Se a gente constrói essa rotatória, a gente está privilegiando a parte local da cidade e prejudicando o acesso de longa distância. Então, acaba que hoje a gente vai estudar, tem uma reunião marcada na segunda-feira já com os líderes do bairro, para a gente estudar uma solução técnica que possa atender tanto o bairro sem prejudicar aquele usuário, né, os transportadores de longa distância. Poderá ser uma rotatória, poderá ser uma passagem desnível sem acesso à rodovia, poderá ser talvez uma marginal. Então, a depender da demanda, do volume e da previsão de crescimento, a gente vai estudar alguma solução para atender o bairro. O que o senhor teria a dizer às pessoas que transitam pela BR-365 sobre essa duplicação? O que é que eles podem esperar? Vocês podem esperar, com certeza, uma melhoria imediata do nível de serviço da rodovia, da trafegabilidade, da segurança. Com os serviços que já foram feitos pela concessionária, a gente já teve uma redução expressiva de acidentes e principalmente de sinistralidade, a letalidade dos acidentes. Então, hoje, os acidentes eles causam 26% menos de óbitos do que antigamente. Então, isso é melhoria direta. Então, para o usuário, ele vai ter isso, ele vai ter uma condição de trafegabilidade melhor, ele pode viajar de forma mais tranquila, uma melhor previsibilidade nos seus horários, uma maior segurança no seu deslocamento. E para a população, que não só os usuários, mas os municípios vizinhos, eles podem esperar a indução de crescimento. A infraestrutura, ela gera um ciclo virtuoso de investimento. Imagina que a gente vai investir, como a gente comentou há pouco aqui, só na construção 320 milhões de reais. Esse dinheiro vai ser literalmente injetado na comunidade. É aquele pagamento que eu faço para um funcionário meu, um subcontratado que mora na cidade, que dorme, que compra um pão, que vai comprar um remédio. Esse dinheiro circula na cidade, então não é só um investimento direto que é feito, é toda uma geração de empregos, impostos, pagamento de impostos, ISS. Então, isso é um círculo virtuoso de desenvolvimento que a duplicação acaba induzindo e permitindo, evidentemente, um maior escoamento
da produção agroindustrial e dando condições melhores para todas as cidades. Então, é um ciclo positivo para todo mundo, é o ganha-ganha generalizado, é muito bom isso. Além, claro, de ações de duplicação, melhorias da rodovia, há outro serviço que é a PR Triângulo, né? Nas rodovias que ela administra, a PR Triângulo pratica. Quais seriam esses outros serviços? A concessão, né, a concessionária, ela é muito mais do que apenas uma construtora. Pelo contrário, nós não somos construtora. A gente até constrói, que é as obras de ampliação previstas no nosso contrato. A gente contrata construtoras, as construtoras que a gente está hoje estão trabalhando na duplicação, que vocês já podem ver aí no trecho, são empresas locais de Patrocínio, de Perdizes e de Araxá, e que hoje vem trabalhando aí na construção. Mas, além disso aí, a concessionária ela opera a rodovia e mantém a rodovia. Então, quando a gente diz operar a rodovia, o que é a operação? A gente presta atendimento pré-hospitalar, então, em caso de acidentes, a concessionária tem ambulâncias para ir lá atender ao usuário, para fazer aquele primeiro. Nós temos médicos reguladores, então, sempre que acontece algum acidente, a nossa ambulância tem médicos que, através do sistema de comunicação, identifica o que aconteceu com aquele usuário, já entra em contato com o hospital e já faz a conexão direta com o hospital, de forma que o hospital já sabe quem está chegando para se preparar para receber aquele usuário. Então, atendimento pré-hospitalar, a gente também faz remoções. Então, nesses 3 anos e meio aqui na Triângulo, a gente já teve 3.700 atendimentos hospitalares. São literalmente vidas salvas, né? São pessoas que tiveram, por algum motivo, algum acidente na rodovia que precisavam ser removidas por ambulância para algum hospital, e a concessionária faz isso de forma já prevista em seu contrato dentro das tarifas de pedágio. Não é gratuito porque a pessoa paga o pedágio por isso, mas para ter atendimento você não precisa pagar. Também já foram feitas aqui mais de 15 mil remoções de veículos, tanto leves quanto pesados, nossos guinchos. Então, qualquer veículo que quebre na rodovia, a concessionária dá o suporte, reboca aquele carro, leva até o próximo ponto de apoio, onde o usuário pode ter uma condição de tratar aquele problema dele de forma mais tranquila, onde ele tenha um lugar seguro, que ele tenha um telefone, que ele tenha um restaurante, um banheiro, em que ele possa acessar por meios próprios os recursos necessários para resolver aquele problema que ele teve com o veículo dele. E além desses atendimentos, a gente também faz os atendimentos mecânicos pontuais, às vezes uma pane seca, às vezes um problema elétrico, que as nossas viaturas que rodam 24 horas por dia na concessionária faz. Então, é um trabalho intenso, que é o que a gente chama de operação da rodovia, e também a gente faz a manutenção, serviço simples de roçada, tapa-buraco, limpeza da rodovia. A concessionária recolhe lixo. Infelizmente, muita gente joga lixo pelo vidro do carro. Esse lixo a concessionária recolhe. Às vezes é a rodagem de caminhão, aquele pneu que estoura do veículo que fica lá, a concessionária também recolhe isso. Qual é a destinação que vocês dão a isso? A gente faz a destinação prevista na regulação ambiental. Então, quando é um produto perigoso, a gente faz a remoção, inclusive, do solo, isso é destinado à incineração. Quando é algum produto que você tem resíduos sólidos, ele é levado por uma empresa especializada para fazer esse tipo de tratamento. Então, assim, todo o resíduo que é gerado pela rodovia ou pelo usuário que a concessionária recolhe, isso é dado um tratamento previsto no nosso contrato, também da forma adequada, como tem que ser. Existe um cálculo porque é uma rodovia de muito fluxo, quantos por dia, ou por mês, ou por ano, o fluxo de veículos, sejam veículos de passeio, veículos de carga? A gente controla, né, o indicador que a gente usa em concessão aqui, a gente chama de veículos equivalentes dia. A gente transforma todo tipo de caminhão, seja de 2 eixos, de 5 eixos, de 9 eixos, a gente transforma tudo em veículo, em carro, e a gente conta. Então, o volume médio aqui é em torno de 6 mil veículos equivalentes dia. Então, a gente tem esse negócio na 365, é o nosso maior volume de tráfego aqui nos nossos sistemas que são gerenciados pela EPR, que basicamente é Uberlândia Patrocínio, Uberlândia Araxá, o trecho da 190, que sai de Iraí de Minas até Planura, e o trecho que sai de Patrocínio até Perdizes. Então, esses são os nossos eixos, né, nossos corredores, 4 principais corredores que a gente administra, e lá é o maior volume de tráfego, 6 mil veículos dia. A EPR Triângulo faz também algumas ações durante datas comemorativas, que são feriados. Elas se baseiam em quê? Toda a concessionária, inclusive a Triângulo, ela se prepara para atender os horários de pico, né? Então, todo grande feriado, nas rodovias, você tem um aumento de tráfego, o pessoal vai ter um maior período de lazer, as pessoas normalmente viajam, seja para um sítio, seja para uma cidade vizinha,
Então, esse aumento de tráfego ele precisa ser não só estudado pela concessionária, mas também tratado pela concessionária. A depender do feriado, a depender da ocorrência, a gente até, inclusive, mobiliza recursos adicionais, ambulâncias adicionais, veículos de inspeções adicionais para poder fazer aquele determinado atendimento. Se você olhar próximo aos feriados nos sites da concessionária, a gente também sugere horários para você fugir daquele pico. Porque, às vezes, a pessoa acaba querendo sair mais cedo para chegar no feriado e ele sai justamente no horário de pico e ele acaba não chegando mais cedo porque ele fica preso no tráfego, no trânsito. Então, a ideia é justamente a gente ajudar o usuário a fazer isso. Então, a gente estuda qual é o perfil de tráfego, quais são as origens e destino para a gente melhorar isso aí. E não só nos feriados, mas a gente também tem algumas operações que são operações específicas. A Romaria aqui, por exemplo, na EPR Triângulo, é uma festa tradicional da padroeira da Nossa Senhora de Abadia, daqui do Triângulo Mineiro, e é uma operação toda especial, que a gente passa o ano inteiro, uma operação conjunta que é feita entre a concessionária PR, a Polícia Rodoviária Federal, o DR, a própria paróquia. Então, assim, a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, nos eixos que não são federais. Então, assim, até nisso a concessionária usa o nosso centro de controle operacional, que fica aqui em Uberlândia, em que a gente tem todos esses recursos, ambulâncias, guinchos, as viaturas, todas conectadas via sistema, a gente conecta também com a polícia, e a gente, num sistema único, a gente consegue controlar toda a rodovia, trazendo segurança também para os romeiros, para os usuários, e podendo atuar de forma célere em qualquer ocorrência, qualquer necessidade. Eu vou aproveitar rapidamente que o senhor falou de Romaria. Tem algum projeto também para melhorar a Romeirovia? Rapidamente, nosso tempo está acabando. A Romeirovia, ela era um sonho antigo aqui da região. Já desde o ano passado a gente já começou a implantação da Romeirovia, a gente implantou a Romeirovia, ela não é pavimentada, mas ela é um caminho preferencial para os romeiros, para que eles possam fazer a romaria de forma segura e de forma assistida até pela concessionária e pelos diversos atores que trabalham na romaria, os barraqueiros, as barracas de apoio e todos aqueles fiéis que traduzem em atos a sua fé, né? Ok. Eu queria agradecer, então, ao senhor pela presença aqui no Band Entrevista. Muito obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço a todos e virei tantas vezes quando vocês necessitarem. Muito obrigado. E eu queria agradecer também a você que esteve com a gente. Até o próximo Band Entrevista.